E o Bolsonaro tá furioso, tá uma fera o Bolsonaro. Dizem lá em Brasília que ninguém pode nem chegar perto do Bolsonaro, que hoje ele tá com chilique. Por quê? Porque o general Mourão ontem fez um aceno ao Lula. O general Mourão, ele deu uma entrevista, ele podia ter ficado caladinho, mas a gente sabe que o Mourão, cada movimento dele é friamente calculado, assim como o Chapolin Colorado. O Mourão, ele no meio da fala dele, ele falou, olha, não tem porquê os militares não reconhecerem a vitória do Lula. Se o Lula ganhar, obviamente vão reconhecer a vitória dele. Lula foi presidente, a Dilma foi presidente, ninguém tem problema com o Lula e com a Dilma. As coisas andaram muito bem durante o governo Lula e o governo Dilma, entre o governo e militares, então esqueçam isso de que vai ter gente que não vai aceitar a vitória do Lula. Vão sim, isso é pura retórica. Pronto. Foi o aceno que precisava para os militares falarem, opa, peraí, se o vice-presidente, que é um cara que na eleição passada, vamos lembrar, na eleição passada, o Mourão xingava o Lula de bandido, falava que ele não podia ser candidato, falava em cortar 13º, o Mourão estava extremamente fascista, neonazista e tudo mais. Se aquele Mourão agora fala, não, o Lula pode ganhar sim, não tem problema algum, é porque muita coisa mudou. E aí, o Bolsonaro vendo isso, ele fala, oh, peraí, mas o meu plano de golpe vai por água abaixo. Não pode, o Bolsonaro tá uma fera com o Mourão e o Mourão conseguiu dar uma pancada que pegou na ferida do Bolsonaro. Eu vou explicar aqui as consequências da fala do Mourão, como o Bolsonaro tá irritadíssimo, mas antes, um segundinho, eu peço que você se inscreva aqui no canal se você é fora Bolsonaro e se você é Lula 2022. Aqui a gente faz oposição a esse desgoverno maldito todos os dias. Aqui a gente no Plantão Brasil, a gente mostra a cara, a gente vai nas ruas falar contra o Bolsonaro, a gente vai pra cima, a gente consegue incomodar o Bolsonaro, o MBL, toda essa corja aí está destruindo o Brasil. O MBL hoje é oposição, mas ajudaram a eles, Sérgio Moro, ajudaram o Bolsonaro a se eleger. Ajudaram ou não ajudaram? Comenta aí. Então eu peço que você se inscreva se você ainda não for inscrito. Agora, vamos falar de Bolsonaro, Mourão, Lula e tudo mais. As pesquisas mostram há mais de um ano a mesma coisa. Inclusive, eu estava vendo a média das pesquisas. A média das pesquisas é o seguinte, numa Lula tá com 40, noutra com 42, então a média é 41. Mas tá numa com 40, outra com 45, 47, 49, 42. Aí tem a média. Média das pesquisas. De um ano atrás, ou seja, de março até hoje, março também, mostra o quê? Mostra que estão todos estagnados. Todos os candidatos estão estagnados. Nas pesquisas que mostravam sempre Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Sérgio Moro, João Dória e mais um ou dois, o que acontece? Claro, sempre na margem de erro, mas o Lula continua ali com 42 pontos de média em todas as pesquisas, o Bolsonaro continua com 29 pontos de média em todas as pesquisas, em algumas tem 23, mas em outras tem 33, é isso, a média no total fica 29 e 28. E o Sérgio Moro, o Ciro Gomes e o Dória continuam ali com menos de 10 pontos em todas as pesquisas, todos oscilaram apenas na margem de erro. O Bolsonaro um pouquinho para baixo, o Lula um pouquinho para cima, só. Quer dizer, quando você tem por um ano a pesquisa mostrando o mesmo resultado, isso significa o quê? Significa, e aí analistas de pesquisas, todos eles falam isso em diversos livros no Brasil e no exterior que falam sobre isso, significa que o voto está consolidado, significa que 42% dos eleitores hoje vão votar no Lula, a não ser que aconteça alguma coisa muito grande e que 29% mais ou menos hoje vão votar no Bolsonaro, a não ser que aconteça alguma coisa muito grande. O Bolsonaro ainda tem algum potencial de cair. As pesquisas, desde um ano atrás até hoje, mostram que tem um potencial para alguma queda pequena do Bolsonaro, alguma queda pequena do Lula, e também tem potencial para uma subida pequena também do Lula, do Bolsonaro. Só isso. Os outros tentaram, falavam. O Moro falou que ia chegar em 1º de março com 15% dos votos. Lembra disso? Tá aí, a última pesquisa tá com 6%. A Simone Tebet falou que ia chegar a 8% em março, senão ela retirava a candidatura. Tá aí, Simone Tebet continua com 1%, já passamos aí 1/3 de março. Quer dizer, tá fazendo hora extra nas pesquisas eleitorais da Simone Tebet. É isso que aconteceu. E aí o que significa? Significa que muito provavelmente o Lula ganha a eleição. Tá. Aí o Mourão estava comentando de outros assuntos. Não foi perguntado. E aí começou a dissertar sobre o que os militares fariam se o Lula fosse eleito. Ele disse que todo mundo vai aceitar, que não tem problema algum, que não existe isso, que os militares são democratas, tudo mais, ok. E aí ele disse que, muito provavelmente, o vice do Bolsonaro será o Braga Neto, que é um dos maiores fascistas do Brasil, pensa num lixo, esse cara, e que ele, Mourão, vai ser candidato ao Senado. Ele disse que ele vai apoiar o Bolsonaro no projeto dele de reeleição
e que ele espera do Bolsonaro apoio para o projeto dele no Senado. Ele diz que espera apoio do Bolsonaro e também falou da relação dele com o Bolsonaro. Ele diz que a relação dos dois é protocolar. Protocolar é o seguinte, não são amigos, não são pessoas que conversam, tem o protocolo. Qual é o protocolo? O Bolsonaro é presidente, o Mourão é vice, o Bolsonaro manda o Mourão em algum evento, alguma coisa que ele não pode ir, o Mourão como vice-presidente vai lá e representa o Brasil no que o Bolsonaro pede. Só. Ponto final e acabou, ele faz porque é dever dele como vice. Ponto. Não há uma relação entre os dois. O Mourão deixou aberto ali uma avenida pro Lula falar com os militares. Aí começaram alguns analistas de direita e de esquerda a falar, eu gosto de ver o pessoal da extrema-direita quando analisa essas coisas, que dá pra ver o pânico deles, eles ficam em pânico quando uma coisa dessas acontece. Aí os analistas de direita e esquerda começaram a falar, o que o Mourão tá fazendo é uma acena ao Lula para que lá na frente, mais perto da eleição, se tiver uma chance maior ainda do Lula ganhar, e quanto mais perto da eleição estamos, maior a chance de que as pesquisas estejam ali acertando exatamente o percentual dos votos. E aí, quando tiver lá, o Mourão pode acenar, ele já está acenando agora, pode acenar novamente ao Lula, para que parte do eleitorado do Lula, eu falo, não é o eleitorado do Lula de esquerda, provavelmente você, e sim aquele eleitorado do Lula que é despolitizado, mas que hoje está sentindo na pele como o governo Bolsonaro é ruim, para que essa parte do governo pense, olha, o Mourão não é o Bolsonaro, o Mourão aí tá acenando pro Lula, talvez é pra votar nesse cara, ele é militar e tal, gente que votou no Bolsonaro e que hoje vai votar no Lula, mas que não é de esquerda. É pra esse pessoal que o Mourão tá acenando para ver se lá na frente ele consegue esses votos. Já os analistas lá da extrema-direita, os bolsominions, o pessoal do antagonista, se inscreve, eu tenho que ler. É sério, às vezes eu entro em site de bolsominion, que os analistas são todos do gabinete do ódio, e aí às vezes eu fico vendo, parece Chernobyl o negócio, é tóxico. E quando acontece uma coisa do Mourão assinar o Lula, eles ficam em desespero. Aí eu tava vendo lá nos comentários também, eu gosto de ler, e o pessoal falando, o Mourão já quer apoiar o Lula, eu não voto no Mourão para senador não, o Bolsonaro devia boicotar o Mourão. Imagina se o Bolsonaro tem cacife para boicotar o vice dele 7 meses antes da eleição, não tem. Aí eles começaram a falar, o Mourão quer Lula, o Mourão vai com o Lula, e aí muita gente começou a dissertar, e aí de todos os espectros, o seguinte, quando o Lula for eleito, se o Mourão acabar eleito senador, o Mourão vai ser oposição ao Lula ou ele vai ser alguém que vai fazer a conexão do governo Lula com os militares? E aí começaram a falar, pelo que o Mourão está assinando nos últimos meses, o que o Mourão quer é se eleger senador pelo Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, e aí não vai ter apoio, obviamente, de PT nem de ninguém, mas o que ele quer é que, caso ele seja eleito, ele tenha já uma abertura para ficar negociando com o governo Lula e fazer a ponte, Lula, Mourão, militares. Para quê? Exatamente para que os militares fiquem mais calmos, fiquem mais assim, o Lula não vai chegar para se vingar dos militares ali, daqueles que fizeram, porque vamos lembrar, o Vilas Boas foi quem fez, então chefe do exército, foi quem ameaçou o Supremo Tribunal Federal um dia antes do julgamento do Lula. Muitos militares acham que o Lula vai chegar e se vingar e tudo mais, e eles acreditam, esses analistas todos, que o Mourão assinando pro Lula, isso coloca mais panos quentes no fogo. Pois bem, enquanto isso tudo acontece, o Bolsonaro tá uma fera. Porque, olha, o que o Mourão falou, ele assinou o Lula, ponto. Thiago, e você acha o quê? Eu não acho nada. Eu não acho absolutamente nada. O Mourão falou que os militares vão aceitar a vitória do Lula e que, se depender dele, todo mundo vai aceitar e que o governo do Lula foi bom para os militares. Ele não mentiu. O Mourão às vezes fala abobrinha e tudo mais, muitas vezes, mas dessa vez ele falou a verdade. O governo do Lula foi bom, na minha opinião, Thiago, até demais bom para os militares. Assim, até demais, assim, um nível muito até demais. Por mim, desfazia Forças Armadas. Tá, aí olha só. O Bolsonaro ficou uma fera. Por quê? Vamos lembrar o plano do golpe do Bolsonaro. A semana passada saiu um artigo do Nassif falando que o Bolsonaro está caminhando a passos largos para dar o golpe dele, um golpe militar, e que isso já é praticamente certo e tal. Acredito que tem muito medo do Nassif, que escreveu o artigo, ele deve estar com medo e tal, mas eu não concordei com tudo que ele falou, não. Mas uma parte eu concordo, que o Bolsonaro está à luz do dia, organizando um golpe militar miliciano e colocando milicianos nas Forças Armadas, liberando armas para milicianos e tudo mais para dar um golpe de Estado. Só que o golpe de Estado do Bolsonaro, se ele vier a tentar, a gente não sabe se vai realmente tentar, porque 7 de setembro deu errado, vamos lembrar disso. Tentou, foi, deu tudo errado. Mas o golpe de Estado passa pelos militares apoiarem.
Aí quando você vê o vice-presidente da República, que é um militar, falando, olha, o Lula foi bom para os militares, o que acontece? Ele joga panos quentes. A chance dos militares apoiarem, que já era minúscula, diminui, mas diminui muito. E aí, a segunda opção do Bolsonaro é caso os militares não apoiem, mas façam vistas grossas, ou seja, tá ali acontecendo o golpe, o Bolsonaro tenta fazer um caos no Brasil para ele impor lei marcial, ou GLO, que é a garantia de lei e ordem, colocar o exército nas ruas, cancelar a posse do novo presidente, cancelar tudo. E aí os militares falam assim, ó, vou fingir que não é o Bolsonaro, hein? Eu vou simplesmente obedecer aqui o que faz o presidente da República. Mandar a gente vir para as ruas, estamos aqui nas ruas. Isso. Só que tem uma coisa, a chance disso acontecer também é pequena, ainda mais quando você tem não só o vice-presidente, mas outros militares de alta patente dando declarações à mídia dizendo, ó, não faremos isso não tem clima para isso não vai acontecer, nós somos democráticos, tudo mais. E cobrando um apego à democracia dos militares. Quanto mais isso é cobrado, principalmente por militares, menos chance tem dos militares fazerem o oposto. O Bolsonaro sabe disso. É por isso que ele fica uma fera, ele tá irritadíssimo com o Mourão. É capaz o Bolsonaro nos próximos dias mandar o Mourão em missão lá pro fim do mundo. Vai lá, Mourão, tô com raiva de você. É capaz dele xingar o Mourão. Quantas vezes a gente já não viu o Bolsonaro falar mal do Mourão, tudo mais. Então é capaz disso tudo acontecer. E o Mourão, ele percebeu uma coisa, que o Bolsonaro provavelmente não vai apoiá-lo para a eleição do Senado. Se apoiá-lo vai ser aquele apoio protocolar, ó. Ah, ele é o candidato meu aqui, fim. Mas não é nem do meu partido, ó, gente. Não é nem... Vote em outro. É isso que tá para acontecer. Agora, ver quais serão os próximos passos, e eu vou te informar aqui. Mas tudo leva a crer que o Mourão tá acenando pro Lula agora, para lá na frente ele pegar voto do pessoal que vai votar 13, mas que é despolitizado. Tem muita gente, olha, eu vou falar que eu tenho um amigo de São Paulo que eu não falava com ele há um tempão porque ele votou no Bolsonaro. Ele chegou e falou, eu vou votar no Lula, eu sou Lula, e para governador Tarcísio. Eu falei, Tarcísio é o candidato do Bolsonaro, cara. Mas ele faz um bom trabalho. Tem gente que é assim. São milhões de brasileiros que são assim. Quando você sai da bolha, você vê, e é nesses que o Mourão tá mirando lá na frente. Mas vamos ver agora o que vai acontecer. Enquanto isso tudo acontece, a gente continua aqui fazendo oposição ao Bolsonaro. Eu vou mostrar nosso carro de som. Nossa, tem tanto vídeo aqui. Vou mostrar aqui o carro de som denunciando o Bolsonaro. Só enganou um pouco, mas o povo não é bobo. Não vai cair de novo. Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro não. Tá aqui um trecho, ó, outro trecho aqui. É culpado o Bolsonaro e a sua família é só comprando mansão. E o povo brasileiro tá sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo. Ó, quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário eu deixo o Pix, o PicPay e também as minhas outras redes sociais. Falou!